Olá, sejam bem-vindos ao Política em Pauta, o podcast do Jornal Estado de Minas, que debate as principais notícias e os bastidores da política mineira e nacional. Eu sou a Silvia Pires, aqui comigo a minha colega de editoria, Alessandra Mello. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Silvia, mais uma vez. Prazer. E aqui com a gente também o repórter de política, Andrei Megre. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado, Silvia. Então, a gente tem aí uma semana agitada agora. A gente começa o nosso primeiro bloco falando sobre a aprovação da privatização da Copasa, que foi consolidada na terça-feira, e também sobre os desdobramentos depois dessa aprovação, o que vem pela frente, o que ainda falta aprovar. O texto agora está em análise na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e ainda precisa passar por uns passos antes de ir para o segundo turno. Na sequência, a gente vai falar sobre a abertura do processo de cassação do vereador Lucas Ganem, que foi aberta ontem na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele é natural de São Paulo e já é investigado pela Justiça Eleitoral por suspeita de fraude na transferência do domicílio eleitoral dele aqui para Belo Horizonte. E no último bloco, a gente vai conversar sobre a convocação do governador Romeu Zema para participar da CPMI do INSS, que vem investigando aí os rombos na aposentadoria dos brasileiros, e o Zema vai comentar um pouco sobre a participação da empresa que ele tem, a Zema Financeira, da qual ele é herdeiro e já foi administrador. Terá a segunda chamada de votação em votação. Em votação nesse momento, o substitutivo número 3, que é aquele substitutivo que prevê que, além da estabilidade de 18 meses dos servidores, para além disso, o governo deve realocar esses servidores em outros órgãos públicos a partir da estabilidade. E as emendas que o presidente falou são as 29 emendas apresentadas na Comissão de Fiscalização Financeira, que tiveram parecer pela rejeição. Votarão sim 50 senhoras e senhores deputados, votaram não 17 senhoras e senhores deputados, o voto em branco está aprovado. O substitutivo número 3, salvo emendas. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o 1, 2 e o projeto original. E, nesse momento, nós vamos dar início à votação das emendas número 1 a 29, com um parecer pela rejeição. Em votação. Finalizamos hoje a votação do primeiro turno sobre a privatização da Copasa. Como eu sempre falo aqui na casa, todos os projetos, eles iniciam de uma forma, encaminhados pelo governo, e eles vão, ao longo do tempo, graças às emendas das deputadas e dos deputados, tanto de base como de oposição, sendo aperfeiçoados. O da Copasa é exemplo disso, não só o da Copasa especificamente, mas podemos falar aqui o da modernização da ARSAI, podemos falar aqui dos blocos regionais, que todos estes estão passando por aperfeiçoamento, ou seja, mostrando que a Assembleia, claro, já que o plenário vem tomando a decisão, e como presidente me cabe, obviamente, a pautar os projetos e aguardar a decisão final e soberana do plenário, já que nós vamos avançar nessa discussão de privatização, nós precisamos, por exemplo, ter uma agência forte, autônoma, para fazer a regulação, por exemplo, do sistema de saneamento no estado de Minas Gerais. Da mesma forma, criando algumas travas importantes também, como, por exemplo, a criação de um fundo de equalização das tarifas e esse fundo possa ser utilizado também para fazer investimentos nas outras cidades, que não do bloco da Copasa, ou seja, cidades menores que, porventura, tenham, ao longo do tempo, alguma dificuldade de aperfeiçoar no financiamento. Hoje, essas já estão fora da Copasa, diga-se de passagem. Então, acho que são ideias que surgem dos deputados, tanto de base como de oposição, que nós vamos aí aperfeiçoando o trabalho. Então, na terça-feira, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, em primeiro turno, o projeto que autoriza a privatização da Copasa. E agora, o trecho que você ouviu anteriormente é uma fala do deputado Tadeu Leite, que é o presidente da casa, comentando um pouco sobre o avanço do projeto de privatização, que a expectativa agora é de que seja votado nas próximas 2 semanas. A votação da privatização não foi uma votação tranquila, como já era esperado ali, a oposição entrando para fazer as obstruções, tentar retardar esse processo da votação, com o objetivo principalmente de levar essa discussão para 2026, que talvez conseguiria ganhar um peso eleitoral e a gente teria uma reversão de votos. A expectativa da oposição é de que tivesse essa reversão de votos. A votação começou de manhã.
A expectativa era de que se estendesse, como aconteceu nas outras votações, mas acabou sendo votada até muito rápido, né? Eu estava escalada para ir trabalhar à tarde e a votação aconteceu ali por volta de meio-dia. Quando eu cheguei, o trabalho já tinha acabado. Aprovou, tinha essa expectativa, né, que fosse como na votação anterior do projeto que autorizou, que acabou com referendo para a privatização das empresas estatais, que virou noite adentro, foi votado 4 da manhã, né, uma votação inclusive inédita nesse horário no parlamento, com uma sessão convocada à meia-noite. Esse fato não aconteceu, né? A oposição tentou repetir a estratégia da votação anterior, né, de ficar monitorando na hora que não tinha parlamentar da situação da base do governador em plenário para retirar os requerimentos e votar, mas dessa vez não deu certo, da outra vez quase deu, foi por questão de segundos que o referendo não foi derrubado, mas dessa vez não deu, a base do Zema estava mais atenta. Na hora que a oposição fez essa manobra, os parlamentares favoráveis foram para a tribuna, coisa que eles não falam, né? Porque a discussão sobre a Copasa é praticamente uma discussão de um lado só, né? Só quem fala durante toda essa tramitação, nas comissões, nas audiências públicas, na tribuna, durante a votação, é só a oposição, né? A base sempre ouvindo tudo silenciosa e só digitando favorável à privatização. Então, dessa vez não deu certo e foi aprovado em primeiro turno, uma votação rápida. Depois até o líder, o Cássio Soares, um dos líderes, deu uma entrevista dizendo, não, porque a oposição está entendendo, né? Foi rebatido de pronto pela deputada Bia Cerqueira, que não tem entendimento nenhum, que foi só uma estratégia mesmo, tentativa de aproveitar esse esvaziamento da base para poder aprovar a Copasa. Então, não teve nada disso. O embate segue na votação do primeiro turno, que a previsão do Tadeu Leite era votar quinta-feira que vem, parece que não vai rolar, né, Silvia? Sim. Não teve comissão ontem, hoje também não. O que será que está acontecendo? O texto, antes de voltar para a votação em segundo turno, ele precisa passar de novo pela análise da FFO, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Eles estão ali em umas discussões já há alguns dias. Ontem abriu a sessão, mas ela foi adiada. O relator emitiu, né, o parecer dele e seria votado depois na reunião de 3h30. Essa reunião foi adiada. E parece que aconteceu uma breve confusão ali, né, na Assembleia, com esse adiamento, os deputados da base indo até o gabinete do Tadeu Leite para conversar com ele sobre isso. A gente não sabe exatamente o que foi discutido, mas teve esse momento ali de pensar. Agora eles estão pensando nos próximos passos, né? A reunião de hoje também foi adiada, então a votação fica para a próxima semana, a votação do parecer ainda. Lembrando que a próxima semana ainda tem um feriado, né? Que pode adiar ainda mais essa discussão. Ainda tem que passar de novo pelas 6 sessões depois que passar pela comissão. Então, se a expectativa era tramitar rapidamente com a privatização da Copasa, já está tendo um certo empecilho nesse momento, né? Até semana que vem não vota, porque feriado de segunda-feira em Belo Horizonte, né? Isso. Então não tem assembleia, não tem como convocar a comissão. A comissão vai aprovar o parecer, né? Provavelmente o relator, o Zé Guilherme, deve rejeitar todas as emendas apresentadas pela oposição, como ele fez antes da votação do primeiro turno, né? Só que não vai ter tempo hábil, né? Porque a oposição já anunciou que vai obstruir, então provavelmente a votação da CEMIG em segundo turno fique para a próxima semana, sem ser nessa que vai vir na outra, já na tábua da beirada do feriado da Assembleia, que encerra os seus trabalhos legislativos no dia 19, né? Uhum. Essa é a expectativa. Houve também, além dessa movimentação aí, uma movimentação da Associação Mineira dos Municípios, que protocolou no Tribunal de Contas uma consulta pública para saber qual o caminho que as prefeituras devem tomar em relação à privatização, porque nessa semana a CEMIG soltou um comunicado para as prefeituras, né, dizendo que os prefeitos têm que manter os contratos, que é importante a manutenção, pelo menos até, salvo engano, 2072, para garantia da empresa. O governo está um pouco preocupado, é claro já, né, de que a privatização, as prefeituras possam romper o contrato com a CEMIG, com a Copasa, perdão, e isso esvaziar o potencial de venda da Companhia de Saneamento Estatal.
Então fez esse movimento no sentido de enviar um comunicado dizendo que os prefeitos devem permanecer, que o rompimento de contratos antecipados implica em multas, né? Porque muitas prefeituras fica esse burburinho de que talvez com a privatização não tivesse interesse em permanecer junto com a Copasa e abririam novas licitações para que as outras empresas se habilitassem para fornecer esse serviço. Então, houve aí essa movimentação encabeçada pelo presidente da AMM, que já foi do Novo e hoje é uma grande oposição ao governador Romeu Zema. Falcão, o nome dele. Né? Ele esteve, inclusive, com o Gabriel Azevedo. Vocês viram? Não. Esteve também. Gravou um vídeo ontem com o Gabriel Azevedo. O Gabriel Azevedo conversando com ele, os dois falando justamente sobre a questão da privatização. Então, tem um caminho ainda, apesar de o mercado entender que a privatização é irreversível, tem um caminho ainda um pouco tortuoso. Que precisa cumprir, né? Só para explicar um pouquinho o que o Andrei comentou a respeito dessas 6 sessões que precisam ser cumpridas, os projetos eles podem ficar ali, entrar na pauta do plenário por 6 vezes, na 7ª seria obrigatória a votação. E a base, como tem essa perspectiva de obstrução, a base entra com esse recurso de abrir a sessão e fechar, porque eles conseguem passar rapidamente e não vai ser votado antes dessa 7ª, porque não é obrigatório. Então, se houvesse consenso, poderia chegar na primeira vez e ser votado. Como não há, e tem essa perspectiva, e os recursos que a oposição pode usar para ficar ali falando e tentar estendendo, eles não vão fazer essas discussões ali ao longo dessas 6 e eles preferem levar isso para a 7ª, que na 7ª é obrigatório votar, então não tem mais o que fazer. Aí na 7ª pode ficar horas, pode se estender virar por horas. Madrugada dentro, que tem que ser votado. Da 7ª reunião não passa. Né? A oposição consegue obstruir regimentalmente durante 6 sessões. A partir da 6ª sessão, 1 hora, não tem jeito, o projeto tem que ser votado. Né? É isso que vai acontecer. Então, provavelmente, mesmo na semana que vem, não deve votar, porque precisa passar na comissão, deve passar na terça, né? Aí seriam convocadas sessões extraordinárias de plenário, né? Eles conseguem convocar para as 9, mantém a de 2, convoca uma para 6. Então deve ficar para o último prazo aí, essa definição que já é dada como certa, né, pelo governo, e parece que caminha nesse sentido mesmo, só mesmo algum fato muito relevante para poder reverter a venda da estatal. Não está adiantando o choro dos prefeitos, essa reclamação conduzida pela AMM, essa crítica que a oposição faz, né, de que o projeto não discute com os prefeitos, essa também é a crítica que a AMM faz, não discutiu com os prefeitos como será o processo de privatização, mas parece que nada disso vai vingar. E até no final de dezembro, até no final desse ano legislativo, temos com certeza a Copasa privatizada, acredito eu. Né? O vereador Lucas Garanim vem muito pouco aqui na Câmara Municipal. Você pode perguntar aos demais vereadores, ele fica muito ausente aqui e das comissões, quando participa de forma virtual. A Câmara também permite, nesse caso, trabalhar dessa forma, mas a gente vem notado que o vereador não tem estado muito presente na Câmara Municipal. O senhor acha que é o caso de mudar essa questão de ter a reunião remota, para ser só presencial? Que isso foi na pandemia, agora já acabou? O senhor acha que é o caso? Não, a gente tem que avaliar, vamos avaliar juntamente com todos os vereadores, né? Porque isso ajuda muito, já que ela sendo de forma remota, facilita a vida dos funcionários, facilita a vida do vereador. Às vezes algum funcionário da prefeitura tem que estar na comissão aqui para algum esclarecimento, algum secretário, às vezes ele não está fora da cidade, então isso facilita muito. Eu acho que não tem que mudar essa forma, na minha opinião, mas que de fato a presença dele física aqui, vocês podem perguntar aos demais vereadores que ele não está muito presente aqui na Câmara. Então ele é mais presente virtualmente, assim, na sessão virtual. Exato, exatamente. Esse que você ouviu aí agora é o Juliano Lopes, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que falou com a imprensa em coletiva na segunda-feira, que foi quando a casa recebeu oficialmente uma denúncia contra o vereador Lucas Ganem, que já é investigado pela Justiça Eleitoral por uma suspeita de fraude na transferência do domicílio eleitoral dele aqui para Belo Horizonte. Para quem não sabe, o Lucas ele é natural de São Paulo,
viveu ali muito tempo entre a capital e Induiatuba. E nas eleições de 2024 ele fez a transferência do seu domicílio para cá, e como manda a regra da legislação, essa transferência do candidato tem que ser feita pelo menos um ano antes, ele tem que residir na cidade um ano antes da eleição. E uma apuração feita pela Polícia Federal mostrou que aparentemente ele fez essa transferência depois que já tinha ganhado as eleições, e o domicílio registrado por ele, os agentes da Polícia Federal estiveram na casa, que é no bairro Trevo, na região da Pampulha, e perceberam que lá, conversaram com uma família que mora lá, disseram que essa família está ali há mais de 10 anos e que não conhece o vereador. Isso a casa que ele dizia morar aqui em Belo Horizonte. E há também uma suspeita em relação aos servidores lotados no gabinete dele, de que muitos deles, além de não morar aqui, não ficam aqui na cidade, eles trabalham de Induiatuba. Nessa coletiva que a gente participou com o Juliano Lopes, ele chegou a comentar sobre a presença do vereador na Câmara, de que ele aparece muito pouco. Então, o que ele participa, ele costuma participar de forma online, das sessões plenárias, que é permitido pelo regimento da casa desde a pandemia, né? É uma facilidade que eles têm ali para poder fazer discussões que às vezes não pode estar presente. Mas, aparentemente, o vereador ele vem usando esse recurso como forma definitiva. Ele aparece pouco na casa, aparece pouco nas discussões. Quando aparece, ele participa de forma online. E aí, agora, ontem, a Câmara Municipal abriu oficialmente esse processo que pode levar à cassação do mandato dele. Foi instaurada uma comissão processante que vai investigar toda essa documentação que foi enviada à Câmara por um advogado, um cidadão, com base em todos esses documentos que o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal já reuniram. E aí agora a Câmara vai analisar isso, vai fazer sua própria investigação, vai trazer as testemunhas para ouvir esses servidores que são acusados, o próprio vereador também vai ter um espaço para falar, o Ministério Público vai ser chamado também, os próprios agentes da Polícia Federal. Embora ele já esteja passando por um processo na Justiça Eleitoral, que pode também resultar na cassação dele, agora ele vai enfrentar esse processo interno. E tinha rumores de que talvez ele renunciasse, né? Parece que ele recuou nessa decisão da renúncia, né? Sim. Tinham boatos que ele talvez renunciasse antes da abertura oficial do processo, né? Porque ele já se autodeclarou candidato a deputado estadual aqui por Minas Gerais. Então, se ele for cassado, se realmente o processo resultar na cassação dele, ele fica inelegível por 8 anos. Então, ele não conseguiria fazer essa candidatura para deputado estadual. Então, mas aparentemente ele não tem conversado muito com a imprensa, evitou dar declarações. Na segunda-feira a gente esteve no gabinete dele, ele não estava. Conversamos com a chefe de gabinete, que é prima dele, inclusive, e ela comentou que eles preferem não se pronunciar nesse momento. Então, ele, desde que começou essas investigações lá em outubro do ano passado, quando a Polícia Federal começou a fazer essas investigações e começaram a sair reportagens disso, ele não vem se pronunciando. A denúncia inicial foi feita pelo suplente dele, né? O vereador Isso. Rubão, né? Que caso ele seja cassado, o Rubão, que era vereador na legislatura passada, assume o posto dele. Eu acho que o Ganem vai ser cassado, né? Eu acho que caminha tudo para isso, né? É um político que não tem laços com Minas Gerais, né? Então não tem nem padrinhos para segurá-lo, né? No cargo, né? Ele foi um vereador sempre favorável aos projetos do Damião e também sempre em consonância com os votos da extrema-direita na Câmara, mas eu acho que nem esse grupo deve segurá-lo, né? Porque essa coisa de um político que chega na base do outro, meio tido como forasteiro, não é muito bem aceito dos parlamentares. Vídeo que a gente está vendo nacionalmente aí, envolvendo o Carluxo, o filho do Bolsonaro, o Carlos, e a candidatura dele pelo Senado, né? Em Santa Catarina, né?
O Ganem também parece ter uma questão curiosa envolvendo a questão familiar, né? Você comentou que a prima dele é chefe de gabinete. O sobrenome dele não é Ganem, né? Ele adotou esse sobrenome, que é um sobrenome do primo dele, que é o Bruno Ganem, que é um deputado federal por São Paulo, e parece ser o líder político dessa família que se organiza para além de Indaiatuba, que está indo para outras cidades também. Eles têm um vereador em Campinas, em Sorocaba, e são políticos sempre com a causa animal, assim como é o Ganem, e que são da mesma família. Nem todos têm o Ganem originalmente no nome, né, como é o caso do Lucas. Mas usam, né? Mas usam como forma de uma adesão política, até como o Bolsonaro, por exemplo, né, virou um termo associativo. Existem outras pessoas que não são Bolsonaro que usam esse termo, esse sobrenome como nome artístico, né, um nome político. O Ganem fez uma campanha toda remota em Belo Horizonte, pelas redes sociais, né? Eu lembro bem, durante a campanha eleitoral, o meu filho, no primeiro voto dele, falou: mãe, acho que eu tô vendo esse vereador aqui da causa animal. Aí eu, candidata, poxa, quem é essa pessoa, né, que tá aparecendo assim? Fui ver, né? Era uma campanha toda calcada nas redes sociais e baseada nessa causa animal que temos já no Congresso Nacional, em todos os legislativos, a chamada bancada PET, né? Que é uma bancada enorme de defesa da causa animal, que é uma pauta que tem muito apelo, né, entre o cidadão, né? Cada dia mais, né, os bichinhos têm esse apelo. Sim. Mas eu acho que dessa vez ele não escapa, não. Vamos ver se o prefeito vai fazer algum movimento para segurá-lo. Mas até agora acho que não foi nada, nenhum movimento nesse sentido, né? Não, ele não. O nosso prefeito Damião não teve nenhuma declaração oficial sobre isso. Ele já foi perguntado pela imprensa, mas ele evitou fazer qualquer tipo de comentário. E o sentimento entre os parlamentares na Câmara, Silvia? Olha, houve um movimento nos bastidores de parlamentares indo de gabinete em gabinete para tentar salvar o Ganem. Mas a gente vê que isso não se refletiu na votação para a abertura do processo, porque foi uma votação unânime. A abertura foi aprovada por 39 votos, o próprio Ganem não vota, e o presidente da Câmara também não vota. Então, todo mundo aprovou a abertura desse processo, embora tivesse esse movimento, que foi inclusive comentado ali por deputados no momento de fala do plenário, por vereadores, desculpa, desse movimento de alguns quererem ali abraçar a causa dele, mas não ter essa coragem de abraçar isso publicamente, porque vai pegar mal, né, para a população. Foi uma questão muito séria de ele ser... Já vem essas acusações, a própria Polícia Federal já emitiu seu parecer. Então, levantar essa bandeira pública ali para a população pode pegar mal. E o prazo para a conclusão do processo de cassação? É esse ano ainda, será? Não. São 90 dias, né? 90 dias, né? Depois a que comissão começar a comissão. A comissão precisa abrir a primeira reunião. Pela conversa que a gente teve ontem com o Edmar Branco, que foi eleito ali, um ponto. A comissão, depois de aprovado, foi sorteada uma comissão para poder fazer a análise desse processo contra o Ganem. A comissão processante. Isso. Eles vão ter aí 90 dias para fazer a análise, para ouvir testemunhas. São 3 membros da comissão, um presidente, que é o Bruno Miranda, um relator, que é o Edmar Branco, e tem um membro também para auxiliar nas questões, que é o Elton Júnior. Então, eles vão ter esse período que começa a contar só a partir do momento que eles abrirem a primeira reunião. Na conversa que a gente teve ontem com o Edmar Branco, estava previsto para que isso acontecesse hoje. Então, eles teriam a primeira discussão. Então, a partir de hoje, se de fato acontecer a reunião, começa a contar esse prazo de 90 dias, independente do período de recesso da Câmara ou não. Então, eles podem, mesmo ali, janeiro é período de recesso, eles podem continuar com os trabalhos da comissão normalmente. Isso não atrapalha, inclusive vai contar como período que eles têm para poder fazer essa análise. Então, vamos ver se essa comissão abre hoje, sinal de que a Câmara Municipal está com pressa. Né? Porque janeiro é o mês de recesso, né? Todos os vereadores viajam, né? Vão cuidar das suas bases, não tem sessão. Se realmente ela for instalada, essa reunião, essa primeira, é um indicativo aí de que há uma certa pressa em resolver
essa parada. E talvez o Ganem pode deixar para renunciar na tábua da beirada, né? A hora que ele estiver vendo, avaliando os movimentos lá, né? Quando ele vê que não tem mais chance de ele conseguir Se ele vê convencer. que não tem mais chance, ele renuncia e disputa. Aí talvez arrume um domicílio de fato eleitoral em Belo Horizonte, né? Mas acho que isso acabou pegando mal para ele, né? Para concorrer a uma vaga na Assembleia, talvez seja mais difícil, pressupondo que ele não tem esse histórico aqui em Belo Horizonte, esse histórico em Minas Gerais. Vamos ver se ele vai ter, se não tiver os direitos políticos suspensos, ele vai se dispor a disputar essa eleição. Se a causa animal que ele levanta de bandeira vai ser suficiente para salvar a imagem dele, já prejudicada com todo esse processo. Um ponto que a comissão não adiantou como é que vai ser esse início de trabalho deles. Mas antes da votação, eu conversei com alguns vereadores para saber, ainda não tinha sido sorteado quem faria parte dessa comissão, mas todo mundo já tem ali um encaminhamento de como pensa que conduziria. E uma das sugestões era de que se olhasse onde o Vale Transporte dos servidores lotados no gabinete do Ganem estão sendo usados. Porque existe essa suspeita de que eles estão trabalhando em Indaiatuba. Então, se o Vale Transporte, o Vale Alimentação. Se o Vale Alimentação está sendo passado ali na cidade de São Paulo, isso já é um indicativo de uma irregularidade. Tá, de que eles realmente não moram aqui, né? Porque se for um vale no final de semana, mas com recorrência no meio da semana, uma prova de que os funcionários também trabalham em São Paulo, são de lá, não tem vínculo com a cidade. Isso. Se for cassado, vai ser o terceiro vereador a ser cassado, né? Pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vamos esperar para ver. Eu acho que vai. A minha aposta é que dessa o Ganem não escape. Quem sabe o caso do Ganem sirva até de meio que exemplo para essa prática, né, de políticos que não têm laço com o Estado, né, e que querem chegar para ocupar essas cadeiras, né? É legal que a pessoa que for representar o eleitor, o eleitorado, tenha um vínculo, conheça a cidade, conheça o Estado, né? Principalmente no âmbito municipal, né? Principalmente, né, André? Que é fundamental essa proximidade, né? Né? Saber o problema no bairro, o ônibus, o que rola na cidade, né? Isso é fundamental, né? Fundamental, o político tenha conhecimento. Porque o vereador é a pessoa mais próxima do cidadão, né? O vereador e o prefeito. Olha aqui, eu entrei na política exatamente para combater esse tipo de coisa que está acontecendo. Mas, infelizmente, do PT e da turma do PT que já destruíram Minas, a gente pode esperar de tudo. Agora inventaram mais essa da CPI para ser utilizada como retaliação eleitoral. E nós sabemos muito bem o motivo. Eles têm medo da eleição, de gente competente, de gente que faz o certo. A empresa da minha família nunca foi investigada por nada. O próprio ofício da convocação não aponta uma única suspeita, por menor que seja. Tudo é muito claro e muito transparente. Ninguém nunca foi a Brasília para pedir ver nada. E eu sempre disse que traria para a vida pública aquilo que pratiquei por mais de 30 anos na minha vida privada. Trabalho duro, transparência, disciplina. Quando assumi o governo de Minas, o Estado estava arruinado por esse PT, que dava o calote em todo mundo, com escândalos, e colocou Minas na maior crise da sua história. E nós provamos aqui que é sim possível arrumar aquilo que eles estragaram. Hoje, Minas tem as contas em dia, é um dos estados mais transparentes e seguros do Brasil. Tirou 300 mil mineiros da pobreza e criou mais de 1 milhão de empregos na minha gestão. Uma transformação enorme que não aconteceu por acaso e que está incomodando muita gente, como deu para perceber agora. Por isso, essa convocação para a CPI não é de forma alguma busca pela verdade. É sim uma retaliação eleitoral contra um pré-candidato que parece estar incomodando muito, porque já mostrou que conserta os erros do PT. Querem criar uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro escândalo que sim envolve pessoas do governo federal contra os aposentados. E digo com muita tranquilidade, não vão me intimidar e não vão calar Minas Gerais.
Vamos passar para o nosso terceiro bloco, então. O governador de Minas Gerais ele foi oficialmente convocado na quinta-feira para participar, para depor na CPMI do INSS, que vem sendo discutida no Senado. A participação do governador veio aí depois de um processo, um pedido que partiu do deputado federal Rogério Correia. E um processo que busca investigar uma empresa da qual o Zema é herdeiro e que ele também já foi administrador, que é a Zema Financeira, que estava envolvida ali nesses recebimentos de empréstimo consignado. A questão é que a CPI do INSS virou palco de muitas discussões políticas, né? A convocação de pessoas para depor lá virou um tema de discussão, principalmente ligado à base governista, que não queria que o Jorge Messias, por exemplo, fosse convocado para depor, o irmão do Lula, o Lulinha, porque poderiam entender que aquilo seria um uso político para vincular os descontos do INSS ao presidente Lula e atacar politicamente ele. Por outro lado, a esquerda tem utilizado isso para atacar outras figuras da direita, né, como é o caso do Romeu Zema. Então, o Rogério Correia usou essa possibilidade de investigar a Zema Financeira também como uma chance de trazer o Zema para esse debate e vinculá-lo aos descontos na Previdência. Mas não necessariamente existe algum lastro ainda que indique que a Zema Financeira participou desses descontos, nem nada. Mas o Rogério Correia pede que seja quebrado o sigilo fiscal dessa empresa para que possam analisar os dados e entender como que eram feitos esses processos para aí sim saber se existe algum indício de desconto irregular. Essa quebra de sigilo não foi aprovada, né? Na verdade, foi só aprovada a convocação do governador, até com o apoio do Novo. O próprio Novo votou a favor, sob a alegação de que o governador não tem nada que esconder, então ele iria sem problema. O governador também iria sem precisar ser convocado, mas foi aprovada a convocação. Até durante o debate ontem da CPMI, isso foi tratado como uma indelicadeza, né, que o governador poderia ter sido convidado e não convocado, né, e a justificativa do parlamentar, do Rogério Correia, para essa convocação é que durante o governo Bolsonaro foi editada uma medida provisória que autorizava 12 instituições financeiras a fazer desconto de consignado do BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é um benefício pago para pessoas com doenças graves, comorbidades, doenças impeditivas da pessoa trabalhar, né? Ou pessoas que têm que ficar à disposição de outras, né? Que não possam trabalhar porque cuidam de uma criança, autista, por exemplo. Então, esse desconto que a Zema Financeira foi autorizada a fazer era em cima do BPC e em cima do chamado Auxílio Brasil, que na verdade é o Bolsa Família, que foi rebatizado de Auxílio Brasil durante o governo Bolsonaro e no governo Lula voltou para o seu nome original de Bolsa Família. O deputado alega que foram poucas empresas beneficiadas, somente 12, né, nesse desconto que ele considera absurdo, né, que da população mais carente, em função que é a população que precisa do Bolsa Família e do BPC, foi aprovado. Mas o Zema, numa carta que ele enviou na CPMI, que foi lida pelo senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, ele fala isso que você falou, né, que foi um uso eleitoral de uma comissão importante que deveria ter por objetivo apurar as fraudes envolvendo esses descontos, tanto de benefícios quanto de aposentadorias, e que está sendo usada de maneira política. Aprovaram a convocação do Zema, ela só foi aprovada porque o Novo apoiou e a oposição Sim. também, né? Mas não foi aprovada a convocação do Jorge Messias, não foi aprovada a convocação do filho Lulinha. Do presidente Lula, o Fábio Lula da Silva. Foi aprovada a convocação do Vorcaro, do Banco Master, não foi aprovada a convocação dos CEOs das instituições financeiras, outras também envolvidas em descontos, né, que envolvidas no sentido de tem autorização para fazer desconto, não envolvidas em fraude, porque não houve ainda a comprovação nesse sentido. Mas é mais um capítulo do que você falou, né, André? Um capítulo dessa disputa, da disputa do palco que virou lá a CPMI, que está para acabar, mas o Viana anunciou que vai também pedir uma prorrogação da CPMI
para ver, porque todo dia é isso, né? Aparece uma convocação nova, enfia um convocado novo, né? Nesse palanque aí. E essa possibilidade de convocação do Zema surgiu exatamente nessa discussão, né? Que teve uma discussão bem forte entre o Rogério Correia e o Marcel Van Hatten durante uma das sessões da comissão, e que o Rogério Correia já tinha pedido a quebra de sigilo fiscal, mas ainda não tinha pedido a convocação do Zema para depor. E aí o Marcel Van Hatten disse que o Zema é o melhor governador do Brasil, defendeu o Zema, enquanto o Rogério Correia fez ataques ao Zema, disse que o Zema roubou muito, inclusive. Então o Marcel Van Hatten disse, não, pode chamar, deixa ele se explicar. Por outro lado, o Zema, no depoimento dele, falou que... no ofício que ele enviou. No pronunciamento. No pronunciamento, depois, das redes sociais. Disse que isso foi uma manobra do PT, né? Acusou a base do governo de estar usando isso como uma reação a um possível sucesso eleitoral que ele pode ter nas próximas eleições. Então, mas de qualquer forma pode ser uma plataforma também para o governador, né? Que em busca de mais popularidade, sabendo que ele é pré-candidato à presidência e apesar de ter uma popularidade grande em Belo Horizonte e em Minas Gerais, ele ainda é um nome pouco conhecido no cenário nacional, então ele pode também usar essa plataforma, por mais que seja inicialmente negativa, né, ser associado com uma comissão que investiga a corrupção, ele pode usar essa plataforma para se tornar um nome mais conhecido. É isso mesmo, é isso que acho que a gente vai aguardar para ver como vai ser. Não marcou a data ainda da convocação, a CPMI fez ontem sua última reunião, então os trabalhos só devem ser retomados após o recesso legislativo. Então ainda tem um tempinho aí para esfriar ou para aquecer essa disputa, e vai depender muito do desempenho do governador e também do desempenho da oposição, né? O que a oposição vai conseguir levar nesse período, levantar e levar nesse período para tentar associar o governador ao que você falou, né? Essa prática que foi assim, um assunto nacional e causou enorme revolta na população no geral, né? Esses descontos irregulares. Descontos que a gente há muito tempo sabe que existe, conhece, mas que as pessoas não tinham a noção de que eles eram uma prática orquestrada, organizada, né? A questão é que é uma prática sistemática mesmo, né? Feita, a tentativa dos dois lados é tentar vincular ao opositor, ao governo Lula, ao governo Bolsonaro, essas práticas. Mas aconteceu nos dois governos, né? Pelo que a gente viu. É uma coisa que vem assim, né? Como disse o Carlos Viana, disse em entrevista para você, né, Sim. Silvia? Que é uma prática que não escapa nenhum governo. Ele atravessou... Começou ali no governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e conseguiu chegar ali a 2 anos de governo Lula. É isso mesmo. Então, não tem santo nessa história, não. Se mexer, né, no final de contas, foi um esquema de desvio que perpetuou, foi desvendado por uma ação da Polícia Federal, um levantamento da CGU, da Controladoria Geral da União, junto com o TCU, fato, né, mas que permaneceu durante um tempo aí, né, e com indício de envolvimento de vários partidos. Eles estão dizendo, só para esclarecer também para o leitor, eles estão chamaram o filho do Lula sob a alegação de que num dos depoimentos dados por uma das pessoas investigadas pela Polícia Federal nesse esquema de desvio, ele disse que o filho do Lula teria recebido uma mesada desse esquema durante um determinado período. Então, é um depoimento sigiloso que vazou, não se sabe aí o que tem de verdade, o que não tem disso, mas também a convocação do filho do presidente Lula é nesse sentido. Esperar para ver o que vai dar nessa comissão, que, na verdade, o que ela está, até agora, meio que um pouco sem esclarecer muita coisa, né? Eu acho que isso vai caber mais à polícia mesmo, que tem o poder de quebrar sigilo, de tomar depoimento, né? Mas que ela está servindo uma coisa fato para dar uma popularidade maior para o senador Carlos Viana, que é quem preside a comissão e que disse recentemente, essa semana e a semana que passou, que na comissão ninguém é protegido. Pode chamar de um lado, pode chamar do outro. Se tiver esclarecimentos, terão que ser dados, independente do viés partidário. É a condição que ele tem dado lá, né? Mesmo para pessoas que têm poucos indícios de ligação com isso, né?
Ainda, no caso do Romeu Zema, por exemplo, ele não administra a empresa desde 2018, né? Quando ele deixou de administrar o Grupo Zema. Mais lógico seria chamar algum administrador atual, né? Quem atualmente... Quem que responda pela financeira. E é o que o governador falou, né? Falou que esse tipo de esclarecimento teria que ser dado por alguém que trabalha dentro da financeira, e não ele, que já não faz parte mais do quadro societário, a empresa da família, mas ele não faz parte mais. Falou até a data em que se retirou e do registro dessa retirada na junta comercial. Seria mais lógico, né? Mas tudo é uma disputa política, mas a CPMI é uma disputa política. Exato. Né? Então não seria diferente. Não vão achar que não vai ter disputa num palco desses, né? Dentro do Senado e da Câmara dos Deputados, que a CPMI é uma CPI mista, Senado e Câmara. Vamos ver o desempenho do governador, né? Nessa que vai ser muito importante isso, porque ele pode sim, como você bem falou, reverter e usar isso a seu favor para se tornar mais conhecido, para atacar o PT, que é uma coisa que ele faz com frequência em suas redes sociais, né? Atacar o PT, atacar o governo federal e reverter aí qualquer tentativa que a oposição vai fazer de colar, de associá-lo a esse esquema, porque até agora realmente indício não tem nenhum, não saiu nada que vinculasse, né? No seu fato dele ter autorização obtida durante o governo Bolsonaro para fazer esses descontos, junto com outras instituições financeiras. 11 instituições financeiras, com a Zema 12. Né? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar o Política em Pauta no seu tocador de podcast preferido. Agradeço a Alessandra pela participação. Andrei também, muito obrigada pela participação. A gente volta na semana que vem. Até mais.